Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre como eu me sinto grande e pequena ao mesmo tempo. Calma aí que eu vou explicar. Recentemente, muitos assuntos, seja na vida real ou no YouTube, têm chegado até mim sobre alguns tipos de crenças diferentes. Não necessariamente sobre religião, eh, mas sobre crenças que a gente tem na vida, no universo, sobre tipo, pensar positivo para atrair coisa positiva, enfim, coisas mais relacionadas ao pensamento mesmo, e a nós. Mas é um tipo de crença, querendo ou não, né? E muitas coisas assim têm chegado até mim, assuntos de religião também, mas é necessariamente sobre isso que eu quero falar, até porque eu acho que esse tipo de ideia, né, de crença, querendo ou não, um tipo de crença, ele engloba várias religiões, né? Não necessariamente vem de uma religião específica. É mais sobre pensamento, sobre você acreditar numa energia para além do que a gente pode compreender e que você acreditar nela, nessa possibilidade do que tem por vir, vai dar tudo certo. Ao mesmo tempo que eu acredito, eu não consigo acreditar tanto, porque eu sou uma pessoa que eu tenho acabo tendo uma visão muito cética em relação a muitas coisas. Então, inclusive hoje, pra mim apareceu um conteúdo sobre. eh, eu não lembro exatamente o termo, acho que é alguma coisa overview, mas é quando um astronauta sai do planeta e ele vê o planeta lá do espaço e ele cai por si, do tamanho da sua insignificância. Mas eu sempre tive essa ideia do tamanho da minha insignificância. Eu não tô dizendo que isso não aconteceria comigo. Provavelmente aconteceria e seria até pior, né? Só que eu já tenho isso na minha cabeça vivendo normalmente no dia a dia, entendeu? Eu acho que essa questão do overview eu tive quando eu saí do interior e vim pra cidade grande, porque lá meio que todo mundo conhece todo mundo. É literalmente uma bolha. Não é literalmente, mas é praticamente uma bolha. E é isso, sabe? As pessoas são muito mais especiais porque todo mundo conhece todo mundo, então você sabe que o que você fizer, muitas pessoas vão sim se importar com o que você tá fazendo. E isso não acontece aqui na cidade grande, né? Eu acho que eu percebi o tamanho da minha insignificância quando eu saí no centro em horário de pico, simplesmente. Quando eu tava voltando do trabalho às 6 horas da tarde e eu me dei conta da imensidão que é o mundo, sabe? E isso que eu nem moro em São Paulo, que é pior ainda. Eu, ao mesmo tempo que eu tenho noção do quão grande é o mundo, eu não tenho tanta noção assim tátil, né? Porque eu nunca, de fato, vivi, que eu falei, em São Paulo ou uma metrópole, assim, muito maior, né? O que eu quero dizer é, mesmo tendo uma consciência, assim, meio abstrata do quão grande é o mundo, eu não tive experiências físicas que comprovem do quão grande é o mundo. Mas eu tenho essa constante ideia do quão insignificante eu sou. Só pelo fato de eu ter saído da minha mini cidade, eu já percebi isso. E pra mim é um pouco difícil lidar com essas duas coisas que me permeiam, sabe? Que me rodeiam, no caso. Então, eu vivo entrando em contato com conteúdos que falam sobre crença, sobre você confiar em alguma coisa, que essa coisa vai acontecer, se você depositar energia e você acreditar que isso vai dar certo, de fato dá. E existem várias comprovações disso, na minha vida, pelo menos. Eu ouço várias histórias, inclusive, de pessoas que simplesmente, a vida simplesmente deu certo sem nenhuma explicação, sabe? São muitas coincidências para serem apenas coincidências, sabe? E talvez exista uma força superior, talvez de fato exista alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente é tão pouca coisa, sabe? Que fica meio complicado na minha cabeça correlacionar essas duas coisas. Algum exemplo que eu tenho, né, de que coisas acontecem é que sempre que eu estou nesse coisas acontecem, no caso, como se existisse uma energia do universo, né? Sempre que eu tô rodeada por esses pensamentos, ou que isso é um assunto presente na minha vida, então é um assunto que eu estou pensando atualmente, então é um assunto presente na minha vida. Acontecem coisas que parecem coincidência demais para ser coincidência.
Então, youtubers que eu acompanho lançam vídeos sobre isso, sabe? Não necessariamente sobre isso, não necessariamente conteúdo é sobre isso, mas contando coisas que aconteceram que fala assim, gente, parece até piada, sabe? Tem o grande efeito borboleta, né? Então, assim, se uma escolha do seu dia fosse diferente, tudo seria diferente. Mas como experiência de vida, quando eu tava no meu ensino médio, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu pensava em arquitetura, inclusive eu já comentei sobre isso em outros vídeos, mas o ponto aqui desse vídeo é outro. Eu queria fazer arquitetura, eu pensava sobre, e eu não consegui passar. Em arquitetura minha nota não deu, porque eu vim do ensino médio de pandemia, eu não estava muito interessada em realmente pegar para estudar e tal. O baque foi maior quando eu fiquei e todos os meus amigos foram embora da minha cidade para poder estudar. Para mim foi um baque muito grande. E nisso, na época, a gente ainda tinha o SISU 2. Eu tava meio desesperada para poder fazer uma faculdade e eu comecei a descobrir outras áreas. Inclusive, eu descobri a área de UI UX. É uma área do design, mais especificamente do design gráfico, que une um pouco da metodologia de design de produto. Eu descobri sobre, e eu lembro de acompanhar uma influencer que faz conteúdo exatamente sobre isso, que é a Nina Talks. E eu cheguei a conversar com ela, mandei mensagem para ela me respondeu e ela fez TI. Ela fez algum curso na área de TI. Na época, tinha o SISU 2. Hoje em dia não tem mais, se eu não me engano. Mas tinha a gente faz o Enem e aplica pro SISU, né? E aí tinha o SISU o 1 do começo do ano, do primeiro semestre, e o 2, que era do segundo semestre. E eu não passei em nada interessante do 1, na verdade eu passei em design de ambientes. Inclusive na faculdade que eu estou hoje, como eu tava assim muito desesperada, o que eu quero? E a Nina Talks falou que tinha feito TI, eu tinha descoberto o UX, eu falei, acho que eu quero isso pra minha vida. E, assim, também completamente desesperada. Eu tinha 17 anos na época. Só que no SISU 2 não tinha design. Com certeza tinha design em algumas outras faculdades bem mais longe da minha cidade. Mas a minha mãe não deixava eu ir. Ela não deixava eu sair da minha cidade. Tinha outra questão também, que no SISU 1 tinham faculdades que eu não passaria em arquitetura, mas eu passaria em outros cursos da área e eu conseguiria pedir transferência para arquitetura, que é uma coisa que muita gente faz, inclusive, né? Mas a minha mãe não me deixou ir nem a pau, porque ela não queria que eu fosse pra uma cidade que eu não conhecesse ninguém. Ela não deixou, eu não acredito que ela tenha feito isso pelos motivos certos, mas ela estava certa. Não era pra eu ter ido. Não exatamente por isso, mas não era pra eu ter ido. Enfim, mas aí nesse SISU 2 não tinha nada relacionado a design que cabia no que eu podia, que estava ao meu alcance, mas tinha área de TI, tinha ciência da computação. Para a faculdade que eu tentei, inclusive, que era uma do lado da minha cidade, ciência da computação era a segunda nota mais alta, a mais alta era medicina. E eu tentei, e eu coloquei, minha nota não era tão boa assim. E aí a lista rodou, enfim, fechou o SISU, né? E a lista rodou. E, gente, eu fiquei em 7º lugar. E não passei. Tipo assim, 7 sem passar, né? Então tinham 6 pessoas na minha frente ainda. Eu era a 7ª e eu não passei. E nem as outras 6 pessoas, no caso. Mas o que eu quero falar é que eu fiquei muito perto de passar pra alguém que não tinha uma nota. A minha nota, gente, era. Eu não lembro valores, assim, senão eu falava pra vocês, mas eu não lembro. Eu lembro da sensação que eu tinha que a minha nota era um lixo, perto do que era, né? Mas, pô, a segunda maior nota depois de medicina é uma nota. Tem que ser uma nota muito alta, isso que eu tô falando federal, né? Isso ampla concorrência. E assim, fiquei. Ah, isso aqui de passar. Mas, depois que fechou o SISU, depois que já não tinha mais como, eu descobri que tinha outro curso na área de TI, que era sistema de informação. Eu não sabia que nessa faculdade tinha sistema de informação. Eu descobri depois. E se eu tivesse colocado para sistema de informação, em vez de ciência da computação, porque eu teria feito isso, eu teria passado em sistema de informação. Mas, gente, não era para eu passar. Eu teria passado, eu teria ido cursar sistema de informação, que não tem nada a ver comigo. Então, assim, uma mini coisinha, sabe? Um site preenchido, sabe? Se eu soubesse disso dias antes, assim, é coisa de dias. Se eu soubesse dessa informação dias antes, a minha vida atualmente estaria completamente diferente. Teria sido completamente diferente. E no mesmo ano, no final do mesmo ano, eu fiz o vestibular, fiz o Enem de novo. E fui
pra mesma faculdade que eu tinha passado no começo do ano e que eu não quis ir. Que é outra coisa, né? Eu passei em design de ambientes, eu cogitei e eu não, né? Porque eu estava um pouco desesperada. Mas eu sabia que a resposta era não, que eu não deveria ir. Eu sabia de alguma forma que eu não deveria ir, porque eu não sei. Eu só tinha essa resposta e eu de fato não fui. E hoje em dia eu sei do porquê não. Então as coisas começam a fazer sentido depois que você vive, né? Mas antes de você viver, de você viver, no caso, nada faz sentido. Existem essas pequenas comprovações de que tem coisas que só acontecem do jeito que é pra acontecer, sabe? E a gente nem sabe o porquê, a gente não sabe explicar. Não tem uma explicação plausível. A gente pode falar, é coincidência. Ah, né? Mas assim, poxa, tantas coincidências na vida de tantas pessoas. E eu sempre me pego com esse pensamento. Então, eu quero muito acreditar de que de fato existe uma força superior, alguma coisa. Não sei se existe destino, não sei se existe alguém que roga por você, eu não sei se existe uma energia, planetas alinhados, eu não sei o que que existe. Mas, pra mim, o mundo sempre me comprova isso. Mas ao mesmo tempo, os fatos comprovados cientificamente mostram o completo oposto, né? Então, como eu tenho total ciência da minha significância, eu penso, nossa, como que uma energia que possa existir ao redor de todo mundo vai me escolher pra fazer algum milagre? Tipo assim, eu não sei explicar. Gente, eu não sei nem o que eu tô falando pra vocês, porque eu não sei explicar. É só um conflito que tem na minha cabeça, porque sempre que eu me pego pensando nisso, eu relembro do tamanho da minha insignificância, eu relembro do quão grande é o mundo. E pra mim, essas ideias parecem conflitantes. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a minha escolha é acreditar, né? Acreditar em alguma coisa, é pensar positivo, é tentar atrair energia positiva, é tentar fazer lei da atração, é tentar, sei lá. Porque se não for isso, o que resta é a conformidade, né? E eu não sei se eu quero me conformar com alguma coisa. Eu só nunca me conformo com nada, na verdade. E o que resta é a conformidade, sabe? E antes acreditar em alguma coisa do que não acreditar em nada também, né? Eu não vou estar perdendo em acreditar. Agora, se eu não acreditar, eu vou estar perdendo alguma coisa. Sei lá, minha vida poderia ter sido um pouco mais fácil, sabe? Um pouco mais leve. Eu tenho pra mim que muitas pessoas escolhem uma religião, mesmo sem fazer sentido pra elas, por ter algo pra acreditar, sabe? Pra se apegar, pra ficar um pouco mais fácil a vida. Porque não é possível que a vida é só isso. Que a vida é só acontecimentos atrás de acontecimentos sem explicação nenhuma, a não ser coincidência, a não ser o fluxo natural da vida, a não ser uma cadeia alimentar. Eu acho que muitas das vezes a gente tem que se apegar em alguma coisa, em uma religião que seja, uma crença que seja, pra ficar mais fácil levantar de manhã e trabalhar, né? Pra ficar um pouquinho mais fácil, assim, viver mesmo. E o que me resta é acreditar também em alguma coisa pra ver se pra mim fica mais fácil, sabe? Tô falando sobre mais fácil em aceitar, sabe? De que a vida não é só isso. Não é possível que é só isso. Ou é possível também. Não sei. Justamente. E aí, enfim, queria compartilhar isso com vocês, essa ideia. E com certeza, se você parar pra pensar na sua vida, aconteceu alguma coisa também que se você tivesse feito uma escolha que você não sabe do porquê você não fez, ou enfim, algo parecido comigo, né, com o que eu contei pra vocês, ou algo diferente, mas deve ter alguma coisa que você fala assim, meu Deus, de fato, inexplicável o porquê, né? Recentemente, inclusive, a gente teve o caso do Oliver Tree, que tava no helicóptero, teve o acidente de helicóptero, e eu vi algumas pessoas postando que eram pra elas estar no helicóptero com ele. E que, sem nenhuma explicação, elas não quiseram ir. Ah, tava com medo. Mas o que que te deu esse medo? Da onde partiu esse medo, sabe? Porque ninguém imaginaria que dois helicópteros poderiam colidir no ar, né? Enfim, várias coisas acontecem sem explicação nenhuma, que às vezes a gente fala assim, ah, só não chegou minha hora ainda. Mas uma hora vai, né? Enfim, é isso. Pra você ficar um pouco reflexivo também, igual eu tô.
E é isso, espero que tenha te feito refletir um pouquinho e te ajudado de alguma forma. Beijos, até mais.